3 da manhã. Se você já acordou nesse horário com o coração acelerado, sentindo que aquilo não foi um sonho comum, preste atenção. Padre Pio dizia que isso é Deus chamando sua atenção. E existem 3 tipos específicos de sonhos que são avisos diretos do céu. Se você ignorar, pode custar caro para sua alma. 3 da manhã não é um horário aleatório. É quando o mundo está em silêncio, quando as distrações param, quando até o barulho da sua própria mente diminui. E é exatamente aí que Deus encontra espaço para falar. Mas Ele não grita, Ele mostra, através de imagens que ficam grudadas na sua memória, mesmo dias depois de acordar. Padre Pio conhecia bem essa linguagem. O homem que carregava as feridas de Cristo no próprio corpo, que sangrava diariamente pelos estigmas, também recebia mensagens através de sonhos. Ele registrou em cartas e conversas espirituais que tinha visões durante o sono que o guiavam, que o alertavam sobre perigos, que o preparavam para provações. Certa vez, ele alertou um fiel sobre um acidente que viria, baseado num sonho que teve 3 noites seguidas. O homem ignorou. O acidente aconteceu exatamente como Padre Pio havia descrito. Ele deixou ensinamentos claros para os que buscavam orientação. Há sonhos que não são produtos da nossa imaginação. Não são só processamento mental, não são só cansaço ou estresse. São cartas enviadas do céu, urgentes, importantes, às vezes decisivas para o rumo da alma. E Padre Pio tinha um critério rigoroso para discernir. Ele não acreditava em todo sonho, mas quando as marcas espirituais estavam presentes, ele levava extremamente a sério. Antes de ir adiante, escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos. Porque quando você faz essa declaração, está dizendo que quer enxergar o que está além do óbvio, que quer compreender o que o céu tem tentado te mostrar. E se um desses 3 sonhos já aconteceu com você, fique até o fim. Você vai entender o que precisa fazer quando abrir os olhos amanhã. Agora, como saber se o que você sonhou foi apenas cansaço ou se foi realmente uma mensagem? Padre Pio ensinava 3 marcas inconfundíveis. A primeira: a sensação não passa. Sonho comum desaparece em minutos. Você acorda, percebe que foi só um sonho e segue o dia. Mas quando é mensagem, algo fica. Um peso, uma inquietação, ou até uma paz estranha que você não consegue explicar. Fica grudado na alma. A segunda marca é a nitidez assustadora. Sonhos normais são confusos, nebulosos, sem sentido. Você está numa praia, de repente está voando, depois está na casa de alguém que nem conhece. Não tem lógica, mas sonhos com mensagem têm uma clareza cinematográfica. Você lembra de cada detalhe, cada cor, cada palavra, como se tivesse vivido aquilo de verdade, não sonhado. E a terceira marca é o impacto que não diminui com o tempo. Passa uma semana e você ainda pensa naquilo. 2 semanas e a sensação continua viva. 1 mês depois e você ainda sente que precisa fazer algo, mudar algo, entender algo. Padre Pio dizia que quando Deus planta uma semente através de um sonho, ela não morre, ela cresce. Agora sim, vamos aos 3 sonhos que você não pode ignorar. E o primeiro é tão comum que você provavelmente já teve. Você está caindo. Não sabe de onde, mas está caindo. O vento chicoteia seu rosto, o estômago revira, o chão se aproxima em velocidade assustadora. Você tenta se segurar em algo, mas não há nada. Só o vazio. E então, acorda num pulo, suando frio, respiração cortada, coração batendo como se fosse sair do peito. A maioria das pessoas pensa: estresse, cansaço. Comeu muito antes de dormir. E volta a dormir sem pensar 2 vezes. Mas Padre Pio via algo completamente diferente nesse sonho. Ele via um alerta espiritual urgente. A queda não está falando do seu corpo, está falando da sua alma. E o que significa uma alma em queda? Significa que você está se afastando de Deus tão devagar que nem percebe. Não é um pecado escandaloso. Não é nada que choque as pessoas ao seu redor. É silencioso, gradual, perigoso exatamente por ser invisível. É aquela oração que você pulou ontem porque estava cansado, e hoje,
e amanhã, até que nem lembra mais quando foi a última vez que rezou de verdade, com atenção, com o coração. É aquela confissão que você adia há 3 meses, porque tem vergonha de falar certos pecados para o padre. É aquela missa de domingo que você perdeu sem motivo grave, só porque preferiu ficar na cama. São deslizes pequenos, escorregões, mas a alma vai descendo, 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 e você nem nota, até que Deus, na misericórdia dele, te sacode através de um sonho. A queda que você sente dormindo é o retrato do que está acontecendo acordado. Deixa eu te contar sobre a Beatriz. Nome fictício, mas história real. Ela veio falar comigo há uns meses. Lembro do rosto dela, pálido, olheiras fundas. Disse que estava com medo de dormir. Há 6 semanas vinha tendo o mesmo sonho, toda semana, sempre na madrugada. Sempre a mesma cena. Ela estava no topo de um prédio cinza, frio, ventando forte. Olhava para baixo e via a rua lá embaixo, pequena, distante. Sentia a vertigem subir do estômago para a garganta. E então, sem escolha, começava a cair. O vento cortava, o mundo girava, e ela acordava no exato momento do impacto, gritando tão alto que acordava o marido assustado. Quando perguntei como andava a vida espiritual dela, algo mudou no ar. Ela abaixou os olhos, ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Então admitiu, com voz trêmula. Há 4 meses tinha parado de rezar o terço. Simplesmente parou, sem motivo claro. Há 3 meses começou a faltar à missa aos domingos. Sempre tinha uma desculpa boa. Cansaço, dor de cabeça, compromisso. Há 2 meses começou uma relação com alguém casado. Ela sabia que era errado, sabia que era pecado grave, mas se convenceu de que Deus entenderia, de que o amor justificava, de que ela merecia ser feliz. O sonho começou exatamente 1 semana depois que ela dormiu com ele pela primeira vez. Ela cruzou a última linha que ainda a mantinha minimamente conectada com Deus, e o sonho veio como um alarme espiritual. Levou 3 semanas de sonhos repetidos até ela procurar ajuda. Confessou tudo, chorou muito, pediu perdão. Voltou à missa no domingo seguinte. Terminou a relação, por mais doloroso que tenha sido. Retomou o rosário, todo dia, sem falhar. E o sonho? Nunca mais voltou. Na última vez que conversamos, ela me disse com os olhos marejados. Eu estava caindo de verdade. Deus me mostrou antes de eu bater no chão. Ele me salvou de mim mesma. Então, se você teve esse sonho, não ignore. Não é aleatório. Deus está te mostrando que você está perdendo a base, perdendo o chão espiritual. E Ele não faz isso para te humilhar. Faz para te segurar antes do impacto. O que fazer? Primeiro, confissão. Sincera, completa, sem esconder nada. Deus já sabe de tudo. Você só está atrasando sua própria cura, escondendo. Segundo, retome o rosário. Nem que seja um mistério por dia. Comece pequeno, mas comece. Terceiro, exame de consciência toda noite. Pergunta para você mesmo antes de dormir. Onde eu escorreguei hoje? Onde deixei Deus de lado? E tem algo prático que Padre Pio recomendava. Água benta. Coloque no quarto antes de dormir. Faça o sinal da cruz com ela na testa, no peito. Reze um Pai Nosso devagar, mastigando cada palavra. Esses gestos simples constroem proteção espiritual. Mostram a Deus que você está levando o aviso a sério. Agora me responde nos comentários. Você já teve esse sonho? Se sim, escreve já tive, porque seu testemunho pode ser o empurrão que outra pessoa precisa para despertar. Mas esse não é o único alerta que o céu envia. O segundo sonho é mais delicado. Mexe com um lugar que a maioria das pessoas prefere não tocar: a morte. Você sonha com alguém que já morreu. Pode ser um familiar, um amigo, alguém próximo, mas não é aquele tipo de sonho em que você relembra momentos felizes. É diferente. A pessoa está lá, olhando para você, em silêncio. Ou às vezes, fala algo breve, simples. Pede uma oração, pede uma missa, pede ajuda. E quando você acorda, não sente medo. Sente algo mais profundo. Um peso, uma responsabilidade, uma tristeza misturada com urgência. Como se soubesse, sem saber explicar como,
que aquela pessoa realmente esteve ali, pedindo socorro. Muita gente tem medo desse assunto, prefere pensar que foi só saudade, só a memória trabalhando. Mas Padre Pio falava disso sem rodeios. Ele dizia que nem todo sonho com falecidos é visita real. Às vezes é só nosso luto, nossa saudade, nossa mente processando a perda. Mas há sonhos específicos que têm características únicas, e esses não podem ser ignorados. Quando a pessoa aparece em silêncio, apenas olhando. Quando ela pede algo simples e direto. Quando a sensação ao acordar é de peso espiritual, não de terror. Isso é diferente. Padre Pio ensinava que muitas almas no purgatório recebem permissão de Deus para aparecer em sonhos àqueles que podem ajudá-las através de orações. O purgatório é real. É o lugar onde almas que morreram em estado de graça, mas ainda com imperfeições não purificadas, passam por um processo de limpeza antes de ver Deus face a face. E essas almas sofrem, não por castigo, mas porque desejam Deus com uma intensidade que não conseguimos imaginar, e ainda não podem estar com Ele completamente. Elas dependem das nossas orações. Deixa eu te contar sobre o Senhor Antônio. Homem simples, trabalhador braçal, mãos calejadas de tanto pegar no pesado. Pai de 3 filhos. Ele perdeu a mãe há 10 anos. A relação entre os dois sempre foi difícil. Muitas brigas ao longo da vida, muitas palavras duras, muitas mágoas acumuladas. Quando ela adoeceu, ele tentou se aproximar, mas o orgulho dos dois era maior que a dor. Quando ela morreu, estavam afastados há 2 anos, sem trocar uma palavra. Antônio carregou uma culpa pesada desde então. Aquele tipo de peso que você não fala com ninguém, mas que te acorda de madrugada. Mas nunca fez nada a respeito da culpa. Nunca rezou por ela de verdade. Nunca ofereceu uma missa. Apenas carregou o remorso em silêncio. Até que há cerca de 1 ano, começou a ter um sonho recorrente. Sempre o mesmo cenário, a cozinha da casa onde ele cresceu. Ele entrava e via a mãe de pé, perto do fogão, exatamente como ela ficava quando ele era criança. Ela não falava nada, apenas se virava devagar e olhava para ele. O olhar dela era o que mais o perturbava. Não era raiva, não era acusação, era súplica, era pedido silencioso. Os olhos dela diziam tudo, sem precisar de uma palavra sequer. Na primeira vez que teve o sonho, acordou com um aperto no peito, mas tentou ignorar. Pensou que era só saudade. Na segunda vez, ficou incomodado o dia inteiro. Na terceira vez consecutiva, na mesma semana, soube que precisava fazer algo. Procurou ajuda espiritual. Foi orientado a fazer algo que nunca tinha feito em 10 anos, mandar rezar uma missa em intenção da mãe. E não foi uma missa qualquer. Ele foi pessoalmente à igreja, conversou com o padre, contou toda a situação, as brigas, o afastamento, a culpa. Pediu uma missa especial. No dia da celebração, ele sentou no banco da frente e chorou. Chorou como não chorava desde o enterro. Chorou o perdão que nunca tinha pedido em vida. Chorou a reconciliação que nunca aconteceu. Chorou as palavras "eu te amo" que nunca disse. E ofereceu aquela missa de coração completamente quebrado, pedindo que Deus tivesse misericórdia da alma da mãe e dele também. Depois daquele dia, o sonho nunca mais voltou. Nem uma única vez. Quando Antônio me contou isso meses depois, os olhos dele brilhavam de um jeito diferente. Ele disse: "Eu senti uma paz tão grande depois daquela missa que só podia vir de Deus. Eu sei, sem nenhuma dúvida, que ajudei minha mãe, que ela finalmente está bem, e que ela me perdoou também." Então, se você teve esse tipo de sonho, a orientação é clara. Primeira coisa, mande rezar uma missa pela pessoa. Vá pessoalmente à igreja, procure o padre, peça uma missa em intenção daquela alma. Segunda coisa, reze um rosário completo pelas almas do purgatório, especialmente por quem apareceu no sonho. Terceira coisa, faça um pequeno sacrifício e ofereça por aquela alma. Pode ser jejuar de algo que você gosta. Pode ser perdoar alguém que te magoou. Algo que custe para você. E quando fizer isso, diga em voz baixa: "Se você é de Deus e precisa de ajuda, receba esta oração." Essa frase traz paz para você e liberta a alma.
Mas atenção, se o sonho gerar pavor extremo, confusão mental, mensagens que contradizem a fé, pedidos estranhos, isso não vem de Deus. Padre Pio alertava sempre. O inimigo também pode se disfarçar. Deus nunca confunde. Deus nunca contradiz a igreja. Deus nunca leva ao desespero. Se houver dúvida, procure um padre, conte o sonho, peça orientação. E chegamos agora ao terceiro sonho, o mais perturbador, o mais assustador, mas também o mais revelador sobre o que está acontecendo no mundo espiritual ao seu redor. Você está sendo perseguido. Não sabe por quem ou por quê, mas algo está atrás de você. Você corre, tenta se esconder, mas não adianta. A coisa te encontra. Você tenta gritar, pedir ajuda, mas a voz não sai. É como se sua garganta estivesse trancada. A escuridão aperta. O medo paralisa. E você acorda ofegante, em pânico, desorientado. Esse sonho deixa marcas profundas. Você fica horas tentando se acalmar. Às vezes, até chora sem entender por quê. A angústia demora para passar. E muitas vezes esse tipo de sonho aparece em momentos muito específicos da sua vida espiritual. Momentos em que você decidiu mudar, em que você decidiu largar um pecado antigo, em que você voltou à confissão depois de anos, em que você começou a rezar de verdade, não só por obrigação, em que você tomou uma decisão importante alinhada com Deus. E aí vem o sonho, perturbador, assustador, opressivo. Padre Pio explicava isso de uma forma que pode parecer estranha no começo, mas faz todo sentido quando você entende a realidade espiritual. Esse sonho revela combate ativo, revela que há uma batalha acontecendo ao redor da sua alma. E essa batalha se intensifica justamente quando você está se movendo em direção a Deus. Pensa comigo. Quando você estava longe de Deus, vivendo uma vida morna, sem compromisso real com a fé, quantas vezes teve esse sonho? Provavelmente poucas ou nenhuma. Mas agora que você está tentando levar a sério, os sonhos aparecem. Por quê? Porque ninguém ataca quem já está caído. Não faz sentido o inimigo gastar energia com alguém que já está do lado dele. O ataque vem quando a alma começa a se levantar, quando a luz começa a brilhar de novo, quando você começa a ser uma ameaça para o reino das trevas. Padre Pio dizia com todas as letras, e eu quero que isso fique gravado no seu coração: quem é atacado espiritualmente deve se alegrar, porque isso significa que ainda há luz nessa alma. Deixa isso entrar. Esse sonho não é sinal de fraqueza. Não é sinal de que você está perdido. É o contrário. É sinal de que você está sendo observado no mundo espiritual. É sinal de que suas orações estão incomodando. É sinal de que suas mudanças estão causando impacto. É sinal de que você está caminhando na direção certa. Mas é também um alerta de que você precisa se proteger. Não é hora de baixar a guarda. É hora de fortalecer as defesas espirituais. E Padre Pio dava orientações muito práticas para isso. Primeira coisa, água benta em todos os cômodos da casa, especialmente no quarto. Benza cada espaço com fé, fazendo o sinal da cruz. Segunda coisa, crucifixo visível no quarto, de preferência acima da cama ou em frente a ela. A presença de Cristo crucificado afasta toda a força do mal. Terceira coisa, durma com o rosário perto, debaixo do travesseiro ou na mesa de cabeceira. O rosário é arma espiritual. Quarta coisa, antes de dormir, reze o Salmo 91. É o salmo de proteção. Deus promete livrar aqueles que confiam nele de todo perigo. Leia devagar. Mastigue cada palavra. Acredite no que está lendo. Quinta coisa, se possível, confissão e comunhão em estado de graça. A presença real de Jesus Eucaristia dentro de você é a proteção máxima. E lembra disso sempre. A luta é real, mas a vitória já está garantida. Cristo já venceu. O inimigo pode rugir, pode tentar assustar, pode aparecer em sonhos horríveis, mas ele não tem poder nenhum sobre quem está coberto pelo sangue de Jesus. Então, se você teve esse sonho, não desespere. Entre em ação. Fortaleça sua fé. Intensifique suas orações. Busque os sacramentos.
Você está numa batalha, mas está do lado que já ganhou. Agora que você conhece os 3 sonhos, eu preciso te pedir algumas coisas importantes. Primeira, compartilhe este vídeo. Manda para aquela pessoa que você sabe que anda tendo sonhos estranhos e não entende o que está acontecendo. Pode ser sua mãe, sua irmã, seu amigo, alguém da igreja. Talvez essa pessoa esteja assustada, confusa, achando que está enlouquecendo. E este vídeo pode ser a luz que ela precisa. Segunda, escreve nos comentários qual desses 3 sonhos você já teve. Não tenha vergonha. Seu testemunho pode ser exatamente o que vai tocar o coração de outra pessoa. Quando você compartilha sua experiência, você fortalece toda a comunidade. A gente é uma família, e família se ajuda. Terceira, se este canal tem sido bênção na sua vida, se os vídeos têm te ajudado a entender melhor os ensinamentos de Padre Pio, a viver uma fé mais profunda, nos ajude a continuar. Deixe seu like. Isso faz o vídeo alcançar mais pessoas. Compartilhe nas suas redes, nos grupos de oração, na família. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora. Ative as notificações. Para quem quer ir além, para quem quer fazer parte dessa missão de forma ainda mais ativa, considere se tornar membro do canal. Seu apoio nos ajuda a criar mais conteúdos, a alcançar mais almas, a levar esperança para milhares de pessoas que precisam dessas mensagens. Sozinhos somos fracos, juntos somos fortes. Juntos espalhamos luz. Antes de terminar, vou te pedir uma coisa. Fecha os olhos por um instante. Respira fundo e repete comigo, no silêncio do seu coração: Senhor, se estás falando comigo através dos sonhos, me dá coragem para escutar. Me dá humildade para obedecer. Abre meus olhos espirituais. Protege-me. Guia-me. Amém. Agora respira de novo. Sente essa paz. Porque quando você coloca sua vida nas mãos de Deus, quando você se torna atento aos avisos dele, tudo muda. A ansiedade diminui. O medo perde força. E você começa a caminhar sabendo que não está sozinho. Os 3 sonhos que falamos hoje são avisos de um pai que ama. Deus não quer te assustar, quer te alertar, quer te proteger, quer te conduzir de volta quando percebe que você está se afastando. E ele faz isso da forma que consegue alcançar seu coração, mesmo quando você está dormindo. Padre Pio repetia sempre: quem escuta os avisos pequenos não precisa das grandes dores. Pensa nisso. Quantas vezes Deus tentou falar com você de forma suave e você ignorou? Quantas vezes Ele mandou um sinal discreto e você passou batido? Até que veio um sofrimento maior, e aí sim você parou. Não precisa ser assim. Você pode escolher ser alguém que presta atenção nos sussurros. Alguém que leva os sonhos a sério quando eles carregam mensagem. Alguém que age rápido quando percebe um aviso, em vez de esperar a situação piorar. Sua alma é valiosa demais para andar sem direção. Sua vida espiritual é importante demais para ficar no automático. E esses sonhos podem ser o mapa que você precisava para entender onde está e para onde ir. Então não ignore. Não passe por cima. Não pense que foi só um sonho. Se um desses 3 aconteceu com você, com as características que descrevemos, aquela sensação forte ao acordar, aquela clareza incomum, aquele impacto que não passa, toma isso como presente. Um presente de alguém que te ama tanto, que não te deixa caminhar sozinho nem dormindo. Se você quer continuar recebendo mensagens como essa, se você quer entender mais sobre Padre Pio, sobre como viver uma fé autêntica, sobre como proteger sua alma e sua família, se inscreve. Ativa as notificações. Porque aqui a gente não fala de superficialidade, a gente fala de céu, de alma, de eternidade. Porque no fim, a vida aqui passa rápido, os anos voam, as preocupações de hoje são esquecidas amanhã, mas a alma permanece, e onde ela vai passar a eternidade depende das escolhas que você faz agora, da atenção que você dá aos avisos de Deus, da seriedade com que trata a sua vida espiritual. Que Deus te abençoe profundamente, que Padre Pio interceda por você, que Maria te cubra com o manto dela, e que você nunca mais ignore os sinais que o céu envia. Um abraço forte e até o próximo vídeo.